Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma gravação dos sextos anos. Hoje nós vamos dar início à terceira apostila, Somos, no capítulo 1 da terceira apostila. Hoje nós iremos falar sobre a China. Bom, sobre a China, nós podemos falar que é uma das civilizações mais antigas do mundo, responsável por muitas invenções usadas até nos dias de hoje, como a bússola, o papel, a pólvora e os tecidos de seda. Nas últimas décadas, a China vem se tornando uma grande potência mundial. Para muitos especialistas em economia, a China já ultrapassou os Estados Unidos e se tornou a maior potência econômica do mundo. Apesar de seu grande crescimento econômico, os chineses ainda mantêm viva muitas tradições antigas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a formação da China. O país conta com uma enorme extensão territorial. Atualmente, ele é a terceira maior extensão territorial do mundo, ficando atrás somente da Rússia e do Canadá. Também conta com um enorme número de habitantes, mais de 1,3 bilhões de pessoas, quer dizer, a maior população do mundo. A civilização da China é uma das mais antigas do mundo. Estudos datam cerca de 10 mil anos de existência, e sua ocupação começou próxima ao vale do rio Huanghe, ou Rio Amarelo. É esse que está aqui na imagem, onde foram fundadas as primeiras aldeias e vilas, onde os povos eram dependentes das cheias do rio Huanghe, ou Amarelo. Porque este, quando transbordava, fazia as terras à sua volta extremamente férteis, como era o rio Nilo para os egípcios. Sobre a organização familiar na China. A base da sociedade é patriarcal. O que quer dizer? Tem como centro da família a figura masculina, que exerce total controle sobre o destino de seus subordinados. As vilas eram governadas por um patriarca, que se estabelecia relações com outras vilas, por meio de casamentos, e isso contribuiu para o crescimento das vilas e suas futuras transformações em cidades e estados independentes. Um patriarca conhecido como Yu deu início à dinastia Xia, e ele foi responsável pela unificação das cidades-estados, e assim deu início à primeira dinastia chinesa. Vamos falar um pouquinho agora sobre a escrita chinesa. São os ideogramas, caracteres que fazem parte da escrita chinesa. Tudo começou com sinais e símbolos que eram usados como oráculos para fazer previsões, e ao longo dos séculos esses símbolos evoluíram para a atual escrita chinesa, como vocês podem ver aqui nas imagens, como ele foi evoluindo. A China foi um dos primeiros países a desenvolver um sistema próprio de escrita. Vamos falar agora um pouquinho sobre o bicho da seda, a história da seda na China. Alguns arquivos datam a fabricação da seda pelos chineses já existia no século 17 a.C. A seda ela é produzida a partir do casulo do bicho da seda. Esse animal é originário da China e se alimenta de folhas de amoreiras. Durante muito tempo, a seda foi o principal produto comercializado pela China e sua fabricação era um segredo de Estado, estando sujeito à pena de morte quem tentasse levar para fora da China os ovos de animal ou até mesmo sementes da amoreira. Então, aqui nós podemos ver na imagem como é o bicho da seda, Invenção do papel. O papel, ele foi substituído pela seda,
eles faziam os escritos na cera. Depois, então, eles substituíram pelo papel. Por quê? O papel era bem mais barato. E o papel, ele foi criado com uma mistura de folhas, cascas de árvores, restos de tecidos e em uma tina com água. E durante quase 600 anos, a China, ela foi o único povo que teve acesso ao papel. E durante a dinastia de Sui, ele foi inventado a prensa, que deveria esculpir os símbolos em uma placa de madeira e que vem pronta, e era pintada e o papel pressionado sobre o local, sendo carimbado. Então, assim, eles criaram a impressão também. E esse era um jeito bem mais rápido, né, deles fazerem os livros. Antes eles faziam 3, depois dessa invenção eles faziam 100. Bom, até a próxima aula, pessoal.